Olá a todos, cá estamos nós nessa tarde. Quero ir direto ao ponto nessa tarde para estar desfazendo aqui um engano que tem levado muitas pessoas a estarem enganadas sem saber que estão enganadas. Nós vamos falar hoje sobre quem são os levitas segundo a visão religiosa e quem são os levitas segundo as escrituras. Bom, segundo as escrituras, os levitas eles têm que nascer de Levi, o terceiro filho de Jacó, com Lia ou Leia. Isso você encontra lá em Gênesis, capítulo 29, verso 34. Levi, o terceiro filho de Jacó, com Leia ou Lia, né? Conforme a tradução. Bom, os descendentes de Levi, filhos de Levi, terceiro filho de Jacó, se chamavam levitas. E quem são ou quem eram esses levitas nas escrituras? Segundo a Bíblia, quando Moisés desce do monte, que encontra lá os filhos de Israel na idolatria adorando bezerro de ouro, enquanto Moisés se encontrava lá no monte recebendo as instruções do Criador e as escrituras, os levitas foram aqueles que não se envolveram na idolatria, por isso eles foram escolhidos pelo Senhor para cuidar do trabalho da tenda da congregação. Posteriormente, quando Salomão edifica o templo, que era um templo político e monárquico, Salomão separa uma parte desse templo para que os sacerdotes que vinham dos levitas ficassem ali cuidando das leis, também a aplicação das leis, porque os sacerdotes eles eram uma espécie de autoridade, como hoje os policiais naquela época eram os sacerdotes. E eles eram aqueles que aplicavam a lei segundo as escrituras, eles eram as autoridades. E os sacerdotes vinham dos levitas. Segundo as escrituras, levitas eram aqueles que descendiam de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia. Então esses eram levitas. Para ser levita, tinha que nascer da tribo de Levi. Se não nascesse da tribo de Levi, não eram levitas, porque existiam 12 tribos. E dessas 12 tribos, o Criador Yahweh, né, que a Bíblia chama de Deus, manda que Moisés separasse a tribo de Levi. As 11 tribos iriam trabalhar, e essas 11 tribos dariam o dízimo e ofertas de tudo que plantassem e colhessem e também criassem. E os levitas, por sua vez, não teriam herança no meio do povo de Jacó, o povo de Israel, lá em Jerusalém. Então esses levitas cuidariam do trabalho do Senhor, das coisas lá no templo, que por sua vez também eles eram aqueles que louvavam o Senhor, cuidavam da adoração. Lembrando que a adoração não é só cantar, existe adoração cantada e existe adoração em outras formas. Religiosamente as pessoas pensam que quando se fala de louvar o Senhor é só cantar música, cantar louvores. Não. Cantar louvor também pode ser incluído em adorar o Senhor. Mas a adoração ao Senhor não se limita só a cantar. Ficando assim subentendido, quero passar para você que às vezes pensa que, segundo a visão religiosa, um levita é aquele que faz um curso de música, estuda sobre instrumentos e aprende a tocar instrumento e aprende aula de canto, ele agora é um levita. Não, você é um enganado. Levita tem que nascer da tribo de Levi. Nas escrituras, teria que nascer da tribo de Levi para ser um levita primeiramente, e para depois ser separado para ser um sacerdote. Mas prioritariamente para ser um levita tinha que nascer da tribo de Levi. Não existe levita segundo estudar para aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento e agora eu sou um levita. Não, isso é um engano. Se você se diz levita porque você aprendeu a cantar e faz parte de um grupo de louvor em uma certa denominação, você é um enganado e não um levita. Um levita tinha que vir da tribo de Levi, terceiro filho de Jacó com Lia. Isto era um levita. E depois foram escolhidos por Moisés, amando do Senhor, para ficarem cuidando das coisas do Senhor,
antes do templo de Salomão. E depois que o templo de Salomão é edificado, então lá numa parte do templo eles eram também aqueles que trabalhavam para o Senhor. Esses eram os levitas. Não uma pessoa que estudou para aprender um certo tipo de instrumento, para aprender a cantar e agora ele é denominado levita. Não, isso não é levita. Levita não se faz segundo a um estudo de canto nem de instrumentos. Levitas são aqueles que são descendentes de Levi, da tribo de Levi. E esses também eram responsáveis por receber os dízimos. Está lá em Hebreus capítulo 7, verso 5, na Bíblia do Almeida. Os levitas eram responsáveis também por receber dízimo das 11 tribos. Só eles eram autorizados a receberem os dízimos e as ofertas. Dízimos era tudo aquilo que era levado morto. Animal que era morto, uma planta que você tirava uma parte dela, você matou a planta, você dizimou. Isso é dízimo segundo a Bíblia, a 10ª parte. E oferta era aquele animal que era levado vivo para os levitas e os sacerdotes. Isto era oferta. E para que era os dízimos? Embora este vídeo não seja especificamente para falar sobre dízimos e ofertas, mas vou dar aqui um breve resumo. Os dízimos eram para o sustento dos levitas, dos sacerdotes e também dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros, Para isso eram os dízimos, levado pelas 11 tribos de Israel, aonde a 12ª tribo, que era a tribo de Levi, recebia. Só eles eram autorizados a receber dízimo. Então, se você vê alguém aí hoje em algum lugar se dizendo sacerdote recebendo dízimo, saiba que essa pessoa está te enganando e pregando mentira para você. Primeiro, a tribo de Levi hoje não está na sua função exercendo em nenhum templo. Então a mentira já começa por aí. E só a tribo de Levi ela era autorizada a receber dízimo. Se a tribo de Levi hoje não está exercendo sua função, a tribo de Levi se encontra lá no Haiti e nem sabe da sua identidade que eles são levitas, junto da sua tribo, que são dos seus irmãos, que são a tribo de Simeão, que é a República Dominicana. Se os levitas hoje não sabem nem de sua identidade e não estão exercendo a sua função de levitas e sacerdotes, como é que tem pessoas por aí se dizendo que está apto a receber os dízimos se eles não são levitas da tribo de Levi? Quem foi que autorizou essas pessoas a receberem dízimo? Saiba que se alguém está fazendo isso, está enganada, e se ela não está enganada, ela está te enganando. E você está sendo enganado indo levar dízimo para essas pessoas. Então não deixe que essas pessoas te enganem. Levitas não são simplesmente cantores, mas primeiramente tinha que ser descendente da tribo de Levi para ser um levita, e não uma pessoa que fez aula de canto, que aprendeu a tocar instrumento e está em uma certa denominação dizendo que agora é levita. Essa pessoa ela é uma enganada, levando outras pessoas ao engano. Então levita, segundo a Bíblia, tinha que ser descendente de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia. Não um levita segundo a uma denominação religiosa que diz que aprendeu a tocar instrumento, que aprendeu a cantar e que ele agora adora o Senhor e que ele passou a ser um levita. Não se faz levita segundo a estudo de instrumento e nem segundo a aula de cântico. Levita tem que vir da tribo de Levi. Isto é levita autêntico. Levita de instrumento que aprendeu a tocar e que aprendeu a cantar, isto é um levita criado segundo a mente deles, não levita escrituristicamente falando. Isto é um engano. Então não se deixe levar por essa mentira e por este engano. Saiba que levita verdadeiro tem que vir da tribo de Levi. Entendeu? Isto é um levita. Os demais são só invenção para levar você a ser enganado. Mas faça aquilo que o Salvador disse. Examine as escrituras. O Criador diz em Oséias: o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Mateus 22, 29 disse o Salvador Yahushua, aquele que nós aprendemos a chamar de Jesus nas religiões: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus.
Examine as escrituras e não deixe ninguém passar a perna em você se dizendo ser levita. Levita tem que vir da tribo de Levi, ok? Em Êxodo 32 você vai ver isso claramente. No livro de Números, no livro de Levíticos, você vai encontrar esse esclarecimento. E se você quiser saber um pouco melhor, acesse na internet canal Últimos Dias com o professor Edson Silva História. Lá você terá um esclarecimento melhor sobre o que eu estou te falando aqui. Quem são as 12 tribos de Israel nos dias de hoje? Quem são os judeus? Quem são os levitas? Entendeu? Quem é a tribo de Gade, de Ruben, de Simeão, de Isacar? Você vai encontrar tudo isso www.canalultimosdias.com.br. Você vai achar lá o site do canal e também o canal Últimos Dias no YouTube, com o professor Edson Silva História. Lá você terá melhor esclarecimento dessas histórias que estou te falando aqui e sobre este fato de quem são os levitas. Ok, amados? Que você fique com essa palavra e não se deixe ser enganado. Estamos juntos. Uma ótima tarde a todos.